Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo a gente vai ver se o VSLH11 vale a pena. E como sempre eu vou levantar aqui todos os dados positivos e todos os dados negativos para a gente ver se o velho Versalhes Recebíveis Imobiliários é um bom fundo imobiliário. E temos que o fundo imobiliário teve seu início em 2020, ou seja, ele tem pouco mais de um ano de existência, mas eu já venho falando desse fundo imobiliário há algum tempo, tanto que esse vídeo aqui é apenas uma atualização. Ele é para qualquer investidor, ou seja, investidores em geral, não tem um prazo de duração e possui uma gestão ativa. Ele é gerido pela R Capital A7 e administrado pela Vortex. Por enquanto isso aqui está bem tranquilo. Vamos ver agora a questão das taxas, que é algo muito importante. E quanto às taxas, ele tem aqui uma taxa de gestão e administração que pode variar de acordo com o patrimônio líquido do fundo ou o market cap do fundo, varia aí de 1% a 0,80%. Ele também tem uma taxa de performance, agora que eu vi que eu não estou marcando aqui, ó. Tá aqui a taxa de administração e de gestão. Ele tem uma taxa de performance de 20% do QCD, o IPCA, que é um índice de inflação, mais 4% ao ano. Particularmente eu não sou muito chegado em taxa de performance, mas como eu já sei aí alguns dados desse fundo, eu posso dizer que estão até bem alinhados com o portfólio do fundo, então para mim está bem tranquilo. Então vamos ver o primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a questão de liquidez, né? Quantas negociações o fundo imobiliário possui? Porque na minha visão, para um fundo ter uma boa liquidez, ele precisa ter no mínimo um volume financeiro médio negociado diariamente de R$1 milhão para cima, porque senão fica muito difícil da gente comprar cota, da gente vender cota, ou alguém pode vender aí várias cotas de uma vez e a cota despencar porque não tem muita liquidez. E depois eu sempre gosto de comparar a performance do fundo imobiliário com o IFIX, que é o nosso principal índice aí de fundos imobiliários. Mas como esse fundo tem cerca de um ano de existência, por enquanto eu não vou nem fazer isso. Então vamos ver aí a questão de liquidez e posteriormente a gente já entra na questão aí do portfólio do fundo para a gente saber a quantidade de ativos que o fundo imobiliário possui e várias informações para saber se o VSLH11 está em um bom preço. Aproveita, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. Em relação à liquidez, temos que o fundo imobiliário atualmente tem mais de 50 mil cotistas. E como o valor dele é bem baixo, né, cerca de 9 para 10 reais, ele tem muitas negociações, tanto que o volume financeiro médio negociado dele diariamente está superior a R$1 milhão, e isso já vem acontecendo há vários meses. Então temos aqui o nosso primeiro ponto positivo. É fácil comprar cotas do VSLH11 e é fácil vender as cotas do VSLH11. Em relação à carteira do fundo imobiliário, ele possui 84,6% alocados em CRIs, afinal ele foi feito para isso, né? Já que o VSLH11 é do tipo papel, ou seja, investe aí em dívidas imobiliárias. Ele possui 8,4% em caixa e 7% em cotas de outros fundos imobiliários, sendo a maioria aí dos setores que ele aloca os recursos em hotelaria e residencial, mas ele também tem comércio e uma partezinha bem pequena em lazer. Então vamos ver a quantidade de ativos que o fundo possui. E em relação a CRIs, ele possui 36 CRIs no seu portfólio, são todos esses que você está vendo passar aí na tela. Em relação ao fundo imobiliário, ele possui cotas de apenas um fundo imobiliário, que é o XBXO11. E um ponto importante é saber quanto que a carteira do fundo imobiliário paga, né? Porque a gente recebe através disso, logicamente. E temos o seguinte: 87%, quase 88% estão ligados aí ao IPCA, que é um índice de inflação, e 8,8% em IGPM, que também é outro índice de inflação, sendo que eles não remuneram apenas esses índices, né? Eles possuem aí cupons que na minha visão são elevadíssimos. Olha só isso aqui, ó. Tem uma média ponderada de 11,70% ao ano. Cara, essa taxa aqui é extremamente elevada, mas ele possui um duration de 2 anos e meio.
E focando nesses CRIs, olha só isso aqui, ó. Cerca de 61% são de classe sênior e 38% subordinada. E explicando isso de forma bem básica, nada mais é do que a ordem de pagamento. Temos ali a sênior, que é a que recebe primeiro, depois quem recebe é a mezanino e por fim a subordinada. Então o risco maior, logicamente, é da subordinada que recebe por último. E esse fundo possui 38% dos seus CRIs nesse patamar de classe subordinada. Não à toa que ele paga essa excelente rentabilidade. E entrando nas informações mais recentes do VSLH11, temos que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 1,60, o que dá um dividend yield de quase 17%. E corroborando algumas informações, temos que realmente o fundo possui uma excelente liquidez, mais de 88 mil negociações diariamente e também paga bastante. No último mês ele pagou aí um dividend yield de 1,26%, mas por ser recente, né, tem pouco aí, mais de um ano, ele possui um patrimônio líquido ainda pequeno, de em torno aí de 296 milhões de reais. Seu valor patrimonial por cota atualmente está em R$ 9,92, mas na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo negociado a R$ 9,42. E quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo valor patrimonial, a gente tem aqui um preço sobre o valor patrimonial de 0,95. Explicando isso de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o valor de mercado está mais barato em relação ao valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que o valor que está sendo negociado está igual ou bem próximo ao valor patrimonial. E quando está acima de 1, quer dizer que está mais caro. Nesse caso está abaixo de 1, ou seja, está mais barato, questão aí de aproximadamente 5%. E agora que a gente já viu todos os dados mais importantes do fundo, vou levantar aqui todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se dá para ganhar dinheiro com o VSLH11. Vou começar então, como sempre, pelos pontos positivos. O primeiro, o fundo imobiliário possui uma boa liquidez, ou seja, um volume financeiro médio negociado diariamente superior a R$ 1 milhão, porque não à toa ele possui aí mais de 50 mil cotistas. Então é fácil comprar a cota do fundo e é fácil vender as cotas do fundo. O segundo ponto positivo é que ele é bem diversificado em mais de 35 ativos. Assim, até outro vídeo eu falei que isso aqui era uma baixa diversificação, mas eu acabei revendo, realmente é uma boa diversificação, mas é menos diversificado do que fundos imobiliários do mesmo segmento. Tem fundos imobiliários aí, por exemplo, que possui 80 CRIs, 60 CRIs, 100 CRIs na sua carteira. Logicamente, eles são mais seguros do que esse que possui aí em torno de 35 ativos no total. O outro ponto positivo é que na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está com cerca de 5% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E o último ponto positivo é que nos últimos 12 meses ele pagou mais de 16% de dividend yield, o que é uma rentabilidade realmente extremamente elevada. Esse fundo tem surfado bastante aí com a alta da inflação. Vamos então aos pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o fundo imobiliário possui um baixo patrimônio, cerca aí de 300 milhões de reais. E eu sei, tem muitos investidores que não investem em fundos imobiliários pequenos, e para eles, pequeno é o fundo imobiliário que tem um valor patrimonial abaixo de R$ 1 bilhão. Então esse aqui pode ser um ponto negativo para esses investidores. O segundo ponto, que assim não chega a ser nem negativo, é basicamente um risco, é que 38% dos CRIs são de classe subordinada, ou seja, recebe o pagamento por último. Não à toa que esse fundo imobiliário aqui paga bastante, porque a gente tem esse risco mais elevado, porque aumenta o nível de risco do fundo imobiliário. E o último ponto, que eu nem mostrei aqui, mas que na minha visão é negativo, é que recentemente fizeram aí, esse fundo imobiliário fez 2 emissões de cotas seguidas, praticamente aí uma em cima da outra. E particularmente falando, eu não sou muito chegado em crescimento assim. Lógico, um fundo imobiliário
tem que crescer. Mas cara, o que custa esperar um pouquinho, alocar os recursos, depois mostrar para os cotistas onde foi que alocou os recursos e ir fazendo essas emissões bem saudáveis? Então, na minha visão, isso foi um ponto negativo. Mas quando eu levanto todos os pontos positivos e todos os pontos negativos, e esse fundo imobiliário já teve aí um ano de existência para que eu pudesse avaliá-lo, na minha visão, esse fundo imobiliário, o VSLH11, está valendo a pena. Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E aqui em cima já deve estar aparecendo para você vídeos falando de outros fundos imobiliários. Então, até lá!